um pouquinho sobre a filosofia conhecida como positivismo, né? Filosofia essa que entrou no solo brasileiro, achou um espaço, achou um solo fértil, e nós temos hoje um lema positivista na própria bandeira nacional do Brasil, onde nós temos lá o lema Ordem e Progresso. Você sabia que isso é um lema positivista? Não? Então, vem comigo e nós vamos aprender esse tema de hoje. Bem, meus queridos, então, o positivismo foi uma corrente filosófica criada por Augusto Comte, ainda entre o século XVIII, metade do século XVIII e início do século XIX, onde esse pensador francês ele se deparou com uma Europa explodindo, uma Europa cheia de revoltas, revoluções, né? Porque várias mudanças estruturais estavam acontecendo na França, Alemanha, Inglaterra, nesse período, século XVIII e XIX, onde nós temos aí a ascensão da Revolução Industrial. Então, o que foi mudando neste período? A sociedade ela vinha de um período feudal, que começava lá no ano mais ou menos 450 depois de Cristo, até mais ou menos 1450, nós temos o período compreendido, essa faixa de tempo compreendido como Idade Média, aonde as coisas não mudavam, né? A sociologia diz que a sociedade durante esse período de Idade Média era uma sociedade estática, as coisas não mudavam, não variavam. Essa era a estrutura, esse era o contrato social vigente para este período histórico. Mas a partir de 1500, do século XV em diante, com a Reforma Protestante, as coisas foram mudando, né? O que Comte estava vivendo no seu período histórico? A Europa parecia um barril de pólvoras, prestes a explodir. Nós temos ali, um pouquinho antes de 1830, nós temos a revolta dos ludistas, nós temos a revolta dos cartistas na Inglaterra, nós temos o movimento operário francês se reunindo de forma clandestina, inclusive em uma dessas reuniões nós temos Karl Marx, nós temos Weber, Engels participando dessas reuniões, que eram tidas como subversivas e duramente repreendidas pelo Estado, né? Então nós temos os primeiros movimentos sociais acontecendo, nós temos também a criação dos sindicatos na Inglaterra, né? A formação das trade unions, as primeiras formas de sindicato, onde os operadores industriais agora se reúnem em nome de uma causa, né? Que era, na verdade, os direitos trabalhistas que não existiam até aquele período. Então o sindicato ele surge nesse contexto, e o sindicato ele ganha força, ele comanda vários movimentos sociais, várias greves na Europa, e isso começa a acontecer no efeito cascata em Inglaterra, depois Alemanha, depois França, né? Então a Europa toda ela estava efervescente no período de Augusto Comte. Então aquilo que vinha da Idade Média, aquilo que vinha acontecendo em termos de sociedade, sem grandes mudanças, sociedade completamente estática, agora há um turbilhão de novos acontecimentos aí explodindo na Europa. Claro que a grande maioria dessas coisas em função da ascensão do capitalismo, em função da questão dos trabalhadores, questão trabalhista. E aí nós temos Comte como pensador intelectual, ele começa a pensar o que está mudando na sociedade. Ele escreve então um tratado, ele escreve um livro filosófico sobre positivismo. E ele então, por ser um dos primeiros pensadores
a olhar a questão social, essa mudança abrupta na sociedade, ele chega a ganhar o título então de pai da sociologia, o precursor, aquele que ia fundar a disciplina da sociologia. E Augusto Comte, então, na sua filosofia do positivismo, percebam, ele ainda trazia consigo resquícios do feudalismo, ele ainda trazia consigo resquícios de uma ideologia, por exemplo, de Thomas Hobbes, que era outro intelectual inglês, que defendia a monarquia, defendia o absolutismo, e Thomas Hobbes, por exemplo, teceu a seguinte frase: o homem nasce mau, e para isso precisa-se do Estado. A função do Estado é domesticar o homem. Então o homem precisa da figura do rei, precisa da figura do Estado, porque sem ela ele seria um bárbaro, né? Ele estaria largado à barbárie. Então esse tipo de pensamento ainda está incutido na visão de Augusto Comte. Augusto Comte, ele não diz que o Estado tem problemas. Não, Augusto Comte, ele diz, ele é um defensor da meritocracia, como o positivismo todo é, né? Onde ele diz que o sujeito que não consegue se adequar ao Estado, ele é um sujeito que se encontra na condição de desviante. E é necessário, então, que alguém vá lá e corrija, traga esse sujeito de novo para o caminho correto. Mas ele nega que o Estado tenha problemas, ele nega que esses problemas possam vir da parte estatal, e ele coloca todo o problema, então, na condição do ser individual. Para isso ele cria, então, uma filosofia moral. Augusto Comte, ele acredita que é preciso uma mudança intelectual e moral nas pessoas do seu período, porque as pessoas anteriores ao seu período eram dóceis, não faziam revoltas, né? E agora essas pessoas questionam a autoridade do rei, questionam a autoridade do governo, questionam as questões trabalhistas, reivindicam melhorias, e isso não era tido como comum, né? Então o Comte, nessa análise social, ele prevê que a sociedade está evoluindo.